A febre amarela causada por vírus, tá? Ela também é transmitida pelo Aedes aegypti, tá? Também pode ser transmitida pelo hemagogos. Tá? Esse aqui é o Aedes aegypti, não é o hemagogos. Ela também pode ser transmitida pelo mosquito hemagogos. Mas aqui no Brasil, o principal mosquito urbano que pode transmitir a febre amarela é o Aedes aegypti. Tá? A febre amarela ela recebe esse nome porque o vírus geralmente vai atacar o fígado e o baço, provocando uma intoxicação do sangue, e o que leva ao amarelamento da pele e da esclerótica, da parte branca dos olhos. Né? Então, por isso chamado de febre amarela. Tá? Pode ser muito grave. E levar à morte, justamente por isso, pela falência do fígado, que é um órgão importante principalmente para essa questão de depuração. Então a intoxicação do sangue pode levar à falência de órgãos, que pode levar à morte. Tá? Pode se tornar muito grave. Essa doença é uma doença que não existe só na espécie humana. Tá? Ela pode ter em muitos outros animais silvestres, como macacos. Então a gente nunca vai conseguir erradicar. A forma de a gente evitar então a contaminação é combater o vetor, que é o mosquito que transmite. Então, impedindo água parada, que são os focos de reprodução. Tá? Lembrando sempre que o mosquito, o Aedes aegypti, ele gosta de reproduzir em água parada, né? Então a gente evitando água parada em vasos de planta, em pneus velhos, caixas d'água com tampa aberta, a gente vai impedir a proliferação do mosquito e, portanto, a disseminação da doença. A dengue é uma doença também grave, também transmitida pelo Aedes aegypti. Aqui no Brasil, o principal mosquito urbano, né? Outros Aedes podem transmitir, como o Aedes albopictus, mas isso já em ambiente mais selvagem, né? Florestal. São 4 tipos de vírus da dengue. Os 4 tipos existem no Brasil. Tá? A dengue em geral tem sintomas de gripe, sintomas fortes de gripe, com a acentuação de dor atrás dos olhos e fortes dores nas articulações pelo corpo. Tá? Em geral, a dengue evolui de forma benigna. No entanto, ela pode se tornar bem grave, principalmente se você contrair dengue uma segunda vez. Tá? O que acontece? Se você, por exemplo, for contrair dengue, o vírus tipo 1, tá? Você vai estar imune contra o vírus tipo 1. Mas se você for picado por um mosquito que carrega o tipo 2, 3 ou 4, você vai pegar dengue de novo. E é aí que tem o grande problema. Por quê? Porque os anticorpos do vírus da dengue 1, o corpo vai tentar usar para combater os outros. E ele não funciona. Na verdade, alguns estudos científicos, até publicados na revista Scientific American, sugerem que eles vão acelerar o processo de infecção. Porque com esses anticorpos, os anticorpos não impedem a ação do vírus. Tá? Os anticorpos de um vírus não impedem a ação do outro. E aí, como o vírus vai ter esses anticorpos, eles podem significar que o vírus vai conseguir entrar mais fácil para o interior da célula. Tá? Então essa entrada mais rápida para o interior da célula faz com que o vírus se reproduza de forma mais rápida. Um outro agravante também é que muitos anticorpos podem se associar a um único vírus, tentando impedir a ação dele e não conseguindo, e isso pode obstruir os vasos capilares. E os capilares podem literalmente arrebentar, provocando a forma mais grave da doença, que é a febre hemorrágica. Literalmente vai começar a sair sangue pelos poros da pessoa. Então essa é uma forma muito grave da doença. Tá? Tem uma vacina da dengue que foi testada, isso também saiu inclusive na revista Scientific American, de um laboratório particular. Só que foi provado que para uma pessoa que nunca teve dengue, essa vacina não é boa, ela não é eficiente, justamente porque ela pode levar a essa febre hemorrágica. Então essa vacina para dengue seria bom para pessoas que já tiveram dengue uma vez, mas essa vacina ainda está em estudo e ela não é fornecida pelo sistema de saúde, tá certo? Ela não é gratuita em nenhum país do mundo, na verdade, como eu disse, é um laboratório privado que está testando e ela ainda não é 100% garantida, tá certo? Então ela não é uma vacina sendo testada ou usada no Brasil. Tá? Então, prevenção da dengue ainda continua o combate ao mosquito. Tá certo? A dengue também é uma zoonose, também é uma doença que o vírus não ataca só o ser humano, então também não tem como a gente fazer, mesmo que tenha a vacina, não tem como erradicar. Então o melhor ainda é o combate ao mosquito. Tá? A herpes, né? A herpes, então, é causada por um tipo de vírus, na verdade são dois, tem vários vírus, na verdade, mais de 100, mas a gente organiza eles em 2 tipos de vírus, tipo 1 e tipo 2, né? Então,
Os de tipo 1, eles são labiais. Em geral, eles vão atacar os lábios. Claro que no fluido que sai dessas vesículas, são vesículas d'água, são bolinhas d'água que arrebentam. E no fluido que sai dessas vesículas vai ter o vírus. Então, onde vai espalhando pela pele, vai pegando. Então, o que acontece? Mesmo o vírus geralmente sendo na região oral, se esses pontos, esse líquido da vesícula vazar para outras partes da pele, pode atacar. Então, aqui nós estamos vendo aqui pelo corpo, né? Pode acontecer, tá? Não é tão comum, mas pode acontecer, tá? Então, esse na região labial. Agora, nós temos os do tipo 2 que vão causar essas mesmas bolinhas na região genital. Isso também pode acontecer. A herpes tem um índice de morte baixíssimo, tá? Os números não chegam nem a 0,001%, certo? E não é uma doença que você vá se livrar, certo? Se você adquiriu herpes uma vez, você vai sempre carregar esse vírus no seu corpo. E o vírus ele fica num estado de dormência e sempre vai te atacar sempre que tu tiver uma baixa imunitária. Por exemplo, teve uma gripe forte, a tua imunidade cai, a herpes volta a aparecer. Então tu pode ter vários episódios de herpes durante a tua vida. Você pode ficar 1, 2, 3, 5, 10 anos sem ter, porque demora ter lá na frente. Você pode ter uma vez a cada ano, dependendo se você pega uma gripe forte por ano, pode ter. Então isso pode acontecer. E valendo que é sempre na região. Se você contrair o herpes labial, vai sempre aparecer nos lábios. Se você contrair o herpes genital, vai aparecer na região genital. Tá certo? Então você tem alguns medicamentos que vão ajudar a controlar para impedir que as bolinhas se espalhem, mas não tem nenhum medicamento que faça você se livrar, tá? Mas você também só é contaminante, você só pode contaminar outras pessoas quando tá com o episódio. Quando não tem as bolinhas, você não transmite a doença, tá? Esse a gente considera um vírus altamente eficaz, no sentido de que como ele não mata as pessoas, ele continua ativo no corpo para sempre, ele é amplamente difundido. Estima-se que até 70% das pessoas na Terra tenham algum tipo de vírus da herpes. Isso quer dizer que cada 10 pessoas, 7 têm algum tipo de vírus de herpes. A raiva, né, também conhecida como hidrofobia. Essa é uma doença gravíssima que ataca os mamíferos. Virtualmente todos os mamíferos podem ser contaminados, só não foi registrado em cetáceos, em baleia e golfinho, porque eles vivem dentro da água, né? Então é muito difícil um animal com raiva, porque um dos principais sintomas da raiva é a hidrofobia, ou seja, hidro, água, fobia, medo. O medo, a aversão à água, certo? Esse medo à água, a gente não tem certeza, os animais doentes eles salivam muito com raiva. A gente não tem certeza se é pelo medo da água de engolir ou se por problemas na própria mecânica, da estrutura mecânica de deglutição, que causa muita dor, então não consegue mais engolir a saliva. Mas o fato é que o medo à água é muito grande, certo? Então, todo mamífero pode ser contaminado com raiva. E esse também é um sintoma clássico, né? Na verdade, a raiva é por causa de um dos sintomas clássicos. Todo mamífero com o vírus se torna agressivo. Não interessa se era o animal mais dócil da face da Terra, não interessa se é um herbívoro, ele morde. Ele vai morder por causa disso. Não interessa se é racional ou não, por assim dizer, tá? Apesar de que a gente pode entrar numa baita discussão aqui sobre racionalidade, mas enfim. Mesmo um ser humano, se tiver raiva, ele morde. Ele vai dar mordidas. E é pela mordida que a doença é transmitida. O vírus fica na saliva, tá? E por meio da saliva, ele penetra no corpo, tá? É terrível, porque depois que você desenvolve os sintomas da doença, não existe mais volta, ele é mortal. Teve um caso de uma pessoa no Brasil, uma nos Estados Unidos, né, que foi salva. Primeiro nos Estados Unidos, até foi montado chamado um protocolo de Milwaukee, para tentar salvar a vida, e foi conseguido. Mas essa pessoa ficou em coma induzido por 2 anos para poder ser salva. Então é bem grave. Infelizmente, na nossa região, ano passado, a gente teve um caso de raiva humana, na qual uma pessoa morreu, tá? De raiva. Então ela é bem grave, tá? Como é que funciona, né? O vírus ele entra no sistema nervoso, tá? Ele ataca o sistema nervoso central, mas para isso ele precisa entrar pelos nervos periféricos e se deslocar até o sistema nervoso central para atacar o cérebro. Esse processo é bem lento, tá? É bem lento. Por isso, assim, a raiva é uma das poucas doenças que depois de você ter entrado em contato com o vírus, você pode ser vacinado. Tá? Por quê? Porque demora mais de 15 dias para o vírus chegar até o sistema imunológico.
Então, por exemplo, se você foi mordido por um animal raivoso, ou que você não saiba se tem raiva ou não, você pode ser vacinado. Você, na verdade, pode ser vacinado até 15 dias depois dessa mordida, que ainda terá bons resultados. Claro que se for vacinado imediatamente após a mordida, melhor ainda, tá? Mas até 15 dias. É por isso que em alguns casos, né, de animais domésticos, se uma pessoa é mordida, é aconselhado ela manter o animal sob observação. Porque se ele desenvolver alguns sintomas de raiva, nesse prazo de 15 dias você precisa ser vacinado, urgentemente, né? E se o animal não desenvolver os sintomas, aí então não. Agora, se é um animal desconhecido que você não conhece, levar uma mordida de um animal na rua, um cachorro, precisa ser vacinado, tá? Então como é que vai funcionar, tá? O animal morde, o vírus se desloca pelo sistema nervoso e ataca o sistema nervoso central. Isso demora até 40 dias, por isso que dá para vacinar até 15 dias depois, tá? Então, muito importante. No caso de animais domésticos, não existe tratamento para depois desenvolver a doença também, então o animal precisa ser sacrificado. Daí a importância de vacinar os animais domésticos, tá? Em geral, não existe campanhas de vacinação para seres humanos, tá? Existe a vacina para raiva, mas em geral as pessoas não são vacinadas. Por quê? Porque se você só vacinar os animais domésticos, a probabilidade de você pegar raiva é quase zero. Praticamente ninguém pega a raiva de um animal selvagem, tá? Com algumas poucas exceções, por exemplo, de alguns moradores de ruas que podem pegar de morcegos, né? Porque podem servir, os morcegos podem se alimentar do sangue de moradores de rua, mas com essa exceção, praticamente ninguém contrai raiva se não for de um animal doméstico. Então, vacinando os cães, gatos, né? Cavalos, bois, você praticamente reduz a zero a chance de contrair raiva, a hidrofobia. Por isso a importância muito grande de vacinar os animais domésticos. AIDS, né? AIDS é provavelmente uma das doenças virais mais famosas, mais conhecidas, né? AIDS é uma sigla inglesa para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tá? Ela é provocada pelo vírus HIV, um vírus que destrói as células de defesa, justamente porque ele se reproduz nas células de defesa, tá? Isso zera a imunidade de uma pessoa, e zerando a imunidade da pessoa, qualquer um resfriado mata ela, né? Então qualquer outra doença simples, qualquer outra infecção bacteriana simples leva à morte. Por isso que geralmente uma pessoa com AIDS acaba vindo ao óbito, à morte, por uma infecção pulmonar, por exemplo. Porque as bactérias estão no pulmão, que geralmente não causam nenhum problema, nenhuma infecção, aí a tua imunidade está zero, elas atacam e te causam uma infecção grave que leva à morte, tá? Graças aos antirretrovirais, que eu já mencionei lá quando falei sobre reprodução viral, a expectativa de vida de uma pessoa com AIDS aumenta muito. Uma pessoa que está fazendo o tratamento de forma correta, que segue de forma correta o tratamento, pode ter a sua vida prolongada entre 10, 20 anos até. Mas não vamos nos iludir nem tapar o sol com a peneira, certo? Todas as pessoas com HIV, elas morrem com HIV, tá? Com algumas poucas exceções, né? Estima-se que em torno de 1% da população do leste europeu tem uma mutação que impede o HIV, o vírus, de entrar nas células, então, portanto, ela não desenvolve AIDS. Mas com essas poucas exceções, quem desenvolve AIDS morre em virtude de complicações do vírus, tá? Não existe ainda uma cura, não uma cura viável, tá? Alguns talvez encontrem na internet lá que foi feito um transplante de medula óssea dessas pessoas imunes, mas isso não é um tratamento eficaz, tá? Não é um tratamento que realmente possa ser aplicado em larga escala e para ajudar as pessoas. Então, muito cuidado, usar sempre nas relações sexuais o preservativo. O preservativo ele evita a contaminação por AIDS e todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, tá? Que podem ser muito graves, certo? Então, sempre preservativo, tá? Sempre que for em algum local que usa lâminas, por exemplo, barbearia, sempre vê se está usando uma lâmina nova para você, para o seu atendimento, certo? Tomar muito cuidado. Em lugares que fazem tatuagens, por exemplo, sempre usar, ter certeza que está sendo feita a esterilização das agulhas. No caso de manicures, pedicures, é até aconselhado levar o seu próprio alicate para evitar esse problema. No caso da AIDS até, mas a gente tem hepatite, hepatite B e C que pode ser transmitida dessa forma e até mais fácil ser transmitida dessa forma. Então, muito cuidado, tá? Atualmente as principais formas de transmissão de HIV são por relação sexual. Transfusão de sangue a gente praticamente zero, só se
alguma pessoa mentir durante a entrevista para doação de sangue, porque praticamente zero as formas, tá? Então, basicamente agora, de forma congênita, né, quando passado da mãe para filho, e por relação sexual ou compartilhamento de seringas no uso de drogas injetáveis. Então, essas são as principais formas de transmissão atualmente por AIDS. Não existem mais grupos de risco, tá? Isso era lá na década de 80, isso já caiu por terra. Não importa se você é homossexual, se você é heterossexual, tá? Se você é bissexual. Na verdade, o que tem relevância é se você tem um grande número de parceiros. Se você é heterossexual e tem um número grande de parceiros sexuais, a chance de contrair AIDS é muito maior do que uma pessoa homossexual que só tem um parceiro. Tá? Essa que é a grande realidade. Né? Então, o que importa aqui é o número de parceiros e não a sua orientação sexual. Né? Então, não importa homossexual, heterossexual, a chance de contrair AIDS é a mesma. Tá? Então, usar sempre preservativo nas relações sexuais. E a gente não podia deixar de falar, né, do Covid-19, né, do coronavírus, né, que é uma infecção que foi registrada lá na China, agora no finalzinho de 2019, e que atualmente, hoje, né, quando eu estou falando, dia 27 de março de 2020, ela foi classificada como pandemia, ela se espalhou pelo mundo, certo? Ela é causada por um grupo de vírus, na verdade, que geralmente ataca animais, tá? Geralmente cães, gatos e outros animais, mas que sofreu mutação e que alguns podem atacar o ser humano, tá? Geralmente essas doenças causadas por coronavírus, elas causam inflamações nas vias respiratórias inferiores e pode se tornar muito graves. A gente teve a SARS, né, que foi conhecida como gripe aviária, que foi muito terrível, um índice de morte de 50%, lá em 2001, entre 2001 e 2003. Então elas podem se tornar muito graves, tá? E atualmente nós temos essa, né? Atualmente ela tem mostrado muito grave em pessoas acima de 60 anos, que tenham complicações de saúde, mas isso não quer dizer que ela não seja grave, né? E quando eu falo de uma doença que tem um alto índice de infecção, ou seja, que ela se espalha muito rápido, muitas pessoas pegam, mesmo com o índice de morte baixo, ela vai se tornar muito mortal. Porque se muitas pessoas pegam, mesmo que eu tenha, né? Se eu tenho uma doença que tem um índice de morte alto, por exemplo, como foi causado por coronavírus, a gripe aviária. Ela tinha um índice de morte de 50%, mas estima-se que em torno de só 1.500 pessoas têm contraído. Então nós tivemos aí em torno de 700 mortes, né? Então o índice de morte muito alto, mas muito poucas pessoas pegaram, porque você não pegava de uma pessoa para outra, e então o índice que a gente chama de virulência foi muito baixa. Agora, quando eu tenho uma doença, por exemplo, ela tem um índice de morte só 2%, então quer dizer que de cada 1.000 pessoas, 2 morrem. Beleza, mas se tiver 100.000 pessoas pegando a doença, né, eu já vou ter 2.000 pessoas morrendo, tá? E no caso dessa doença, 100.000 pessoas contrair é muito fácil. Então, mesmo com índice de morte baixo, mas quando eu tenho muita gente contraindo, o número de mortes vão ser muito alto, né? Então é preciso sempre se cuidar. No caso aqui de uma doença que é pegada por vias respiratórias, então tomar cuidado, sempre fazer a higienização das mãos, tá? Se fala muito no álcool em gel, mas não precisa ser álcool em gel. Sabonete, sabão funciona muito bem, né, para a higienização das mãos. Sempre, né, quando espirrar, tossir, cobrir o rosto, né, cobrir, né, a boca, o nariz, para evitar que espalhe as gotículas e evitar contaminação para outras pessoas, certo? Então essa foi a nossa, que a gente falou sobre vírus. Como eu disse, não tem como falar sobre todos os vírus, seria impossível ficar falando de todos os vírus. Então a gente falou das doenças ou mais comuns ou que tem uma chance de morte maior para nós, certo? Tchau, tchau!